Bom dia, tudo bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas à Feira do Livro, segundo dia. Ontem a gente teve um dia grandioso aqui nessa praça, com a abertura de todos os espaços e também com a nossa mesa de abertura e início dos trabalhos. Eu queria agradecer a presença de vocês e convidar todo mundo que está na praça a chegar mais, que a gente vai começar logo mais a nossa primeira mesa do dia, o nosso desjejum, poderíamos dizer assim, né? Porque essa mesa trata de um assunto que a gente tem numa boa feira, né? Que é boa comida. Então eu queria chamar ao palco aqui, por favor, as nossas convidadas. Bela Gil, por favor, Bela, palmas para Bela. Pode se acomodar onde você preferir. Obrigado. Uma alegria ter você aqui, muito obrigado. Queria chamar também a Nelly Pereira. Nelly, venha. Seja bem-vinda você também. Obrigado. Deixa eu te dar um beijo também, né? Sou ouvinte dele ali. Não, mas, enfim. E, para mediar essa conversa, a gente vai chamar também uma feirante que está presente aqui. Eu queria convidar vocês para, depois da conversa, depois dos autógrafos, elas vão assinar aqui na Livraria Dois Pontos, comer ali na Paca Polaca, que é uma das nossas fornecedoras de alimentação aqui, uma comida judaica deliciosa. Vocês veem que até a comida tem nota de rodapé aqui na Feira do Livro. Então, eu queria chamar a Clarice Reistuhl. Clá, seja bem-vinda. Obrigado. E estamos nas suas mãos. Eu te entrego o microfone. Obrigado. Obrigada. Oi, gente. Bom dia. Bom dia, Nelly. Bom dia, Bela. Bom dia. Bom, estamos aqui na nossa primeira mesa. O título da nossa mesa é Da Cozinha ao Boteco, as implicações políticas e culturais que se misturam em um prato de comida e num drink. As nossas duas participantes, para quem talvez não conheça, é a Bela Gil, que é chefe, apresentadora de TV, ativista de agroecologia e alimentação saudável, dona do restaurante Camélia Dodô, além de ter escrito vários livros de receita na série Bela Cozinha. Ela também escreveu Simplesmente Bela e Bela Maternidade. E agora, recentemente, pela Elefante, ela lançou o livro Quem Vai Fazer Essa Comida? Mulheres, Trabalho Doméstico e Alimentação Saudável. A nossa outra participante é a Nelly Pereira, jornalista, mixologista, pesquisadora de brasilidades. Ela é sócia do Bar e Ateliê de Arte Espaço Zebra, que é um espaço que reúne arte e coquetelaria. E, em 2022, ela lançou o livro Da Boutique ao Boteco, Plantas Garrafadas e Coquetelaria Brasileira, pela Companhia das Letras. A gente vai conversar nessa mesa de mulheres, não vai ter como evitar o nosso papel aqui, seja das comunicadoras, cozinheiras, pesquisadoras, enfim. Eu vou começar a nossa mesa jogando aqui uma pergunta para as duas. Se cozinhar é um ato político, pesquisar sobre a comida e a bebida, seja do ponto de vista histórico ou das implicações sociais e econômicas, então não dá nem para discutir. E o trabalho de vocês, as duas, foi baseado em pesquisas bem extensas, né, sobre cada um dos assuntos. Queria que cada um de vocês falasse um pouco sobre como foi o processo da pesquisa dos livros. Ok, bom dia. Bom, o meu processo de pesquisa começa muito pela leitura, né? Na verdade, esse livro ele foi desencadeando ao longo do meu processo de pesquisa para minha dissertação de mestrado.
né? Eu fiz uma dissertação de mestrado sobre o trabalho doméstico não remunerado, mas eu estava fazendo uma faculdade, um mestrado numa faculdade de gastronomia, ciências gastronômicas, então precisava relacionar isso à alimentação. Então, e ao longo dos meus anos, né, de trabalho, trabalhando muito, falando muito sobre alimentação saudável, eu vi que a gente tinha uma barreira muito grande para que a alimentação saudável fosse, né, democratizada e fosse parar realmente no prato das pessoas. E não era só o conhecimento, não era só o acesso físico aos alimentos. Enfim, a gente sabe que a gente precisa de vários tipos de acesso para que a comida chegue no nosso prato, mas tinha um elemento que toca, acho que é um elemento central, que é o tempo, né? O tempo, porque o cozinhar ele requer muito planejamento, muito trabalho. Eu, enfim, sou muito conhecida pelos programas de culinária, mas eu tento dar uma desromantizada nessa questão, porque é realmente muito complicado. Então, o processo foi assim, tentando entender como fazer para que as pessoas tivessem realmente o acesso, né, a possibilidade de cozinhar, e aí eu me deparei com esse fator de que o tempo falta, e aí eu comecei a ler bastante sobre esse lado, né, mais feminista, porque eu caí na questão do trabalho doméstico não remunerado, enfim. Então, o processo, digamos assim, da pesquisa foi basicamente a minha tese, a minha dissertação de mestrado. E aí desencadeou nesse livro, que eu acho muito interessante. Depois eu, enfim, entro em mais detalhes, mas foi basicamente por aí. É sobre o tempo e o penso, né? Exatamente. É um trabalho é um trabalho muito braçal, mas ele também é muito mental. E eu acho que é aí que pega também essa questão. E é um trabalho que recai majoritariamente sobre as mulheres, a gente sabe, né? Vejo aqui muitas mulheres, apesar de que esse público hoje está bem dividido, estou achando, o que é raro. Pelo menos nas minhas falas, nas minhas palestras, realmente é um público majoritariamente de mulheres e crianças. Não sei porquê, não entendo, mas as crianças me amam e estão sempre lá. Então, mulheres e crianças, mas hoje eu estou achando que os homens estão marcando presença, fico feliz, porque vão chegar em casa e vão mudar o seu comportamento. Isso é muito bom. Para mim, a pesquisa do livro, ela vem de muito tempo, mas ela foi uma tecla SAP, assim, eu sempre digo, o processo inteiro. Foi sobre coisas que já estavam aqui e que eu não consegui identificar ou reconhecer. Eu tinha feito dois mestrados em cultura popular brasileira, um em identidade cultural e outro em políticas culturais. Isso em 2005, quando meu marido resolveu abrir um bar. Então, eu sempre tive o Brasil como norte, sempre me interessou a cultura brasileira. Quando meu marido resolveu abrir um bar em São Paulo, eu falei, meu Deus, onde é que eu estou enfiando o meu rabo? Eu era jornalista, o que eu estou fazendo? E aí eu comecei a ver o que estava rolando de coquetelaria brasileira e vi que estava rolando muito pouco sobre Brasil no universo das bebidas e da cultura também etílica, mas não só, mas na cultura dos ingredientes brasileiros dentro da coquetelaria. E aí eu fiquei louca uma vez que eu entrei num desses entrepostos, assim, tipo Ceasa, e vi um boteco com um monte de coisa infusionada que eu não sabia o que era. Quer dizer, eu estava trabalhando com o Brasil, eu estava trabalhando com bebida, e eu não sabia que gosto tinha catuaba, carqueja, jurubeba, milome. Jurubeba é tudo. Aliás, seu pai tem uma música linda que eu falo no livro sobre a jurubeba. E aí eu fui atrás de, na verdade, uma pesquisa de campo que eu não tinha feito, que era conversar com essas pessoas. Então, eu conversei com o tio do bar, eu conto essa história no livro, que era, amigo, onde é que você encontrou essa catuaba? Como é que faz? Quanto tempo deixa? Onde deixa? Em qual pinga? Ele falou, uai, pega a catuaba, bota na pinga e deixa curtir. Como se fosse uma coisa assim, que a gente tinha perdido. Então, eu acho que, assim como foi fazer a pesquisa com as comunidades indígenas, entrar no meio da mata e um pajé me apertar até a tecla SAP, jurubeba, aroeira, carqueja, milome, cana do brejo.
E aí você não esquece jamais. Então, eu acho que a minha pesquisa foi muito... Depois foi uma pesquisa etnofarmacobotânica, em livros, com os botânicos, para entender as plantas e o poder delas e o sabor delas. Mas eu acho que foi uma pesquisa de conversar com as pessoas, conversar com os brasileiros, gente que guarda, com os guardiões desses saberes todos, as herveiras, as benzedeiras, as raizeiras, enfim, para entender e tentar... Eu sempre digo que o livro é uma espécie de um cavalo, assim, que eu sou uma intermediadora, ou, como diria o Mário de Andrade, uma plagiadora do Brasil, assim, que é só uma repassagem de saberes e de sabores que eu acho que eu faço nessa pesquisa. E, Nelly, como funcionou geograficamente essa pesquisa? Eu não tinha dinheiro nenhum para fazer ela. Eu tinha acabado de abandonar a carreira de jornalista. E todo mundo fala, nossa, você deve ter viajado o Brasil inteiro. Eu adoraria ter viajado o Brasil inteiro, inclusive. Mas a questão é que eu trabalhei com muito pouco e eu acho que a gente não precisa viajar tanto para conhecer o Brasil, assim. Acho que se a gente der uma volta aqui no Pacaembu, vai ter meia dúzia de coisas que a gente não conhece, meia dúzia de ingredientes para usar. Então, acho que a minha pesquisa foi assim, nossa, vamos tirar férias, sei lá, vamos para Paranapiacaba num fim de semana, vamos. Tem algum herveiro, alguém que lida com erva aqui? E aí descobria, sei lá, araçá, um mel diferente, uísque tropeiro, que é de uvaia com cambuci. Então, assim, eu acho que foi olhando para o entorno, e eu acho que essa é uma dica que eu dou para quem quer pesquisar sobre o Brasil, que é olha para o lado, não precisa ir... Eu odeio esse termo, Brasil profundo, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, é só olhar para o lado. Tem Brasil, a gente ainda bem, a gente esbarra em Brasil em todo lugar, né? Então, assim, para a gente continuar esbarrando, a gente precisa começar a reconhecer as coisas brasileiras pelo caminho. Então, acho que não precisa de muita viagem, não. Eu não viajei tanto, não, mas eu adoraria ter viajado mais. E, para quem se interessa ou quer começar a fazer suas próprias garrafadas, leia qual o caminho? O livro, Universo em Desencanto. Não, da Botica ao Boteco. Leia o livro. Mas leia o livro, ele ajuda. E se interesse, eu acho que pergunte, vá no Boteco da Esquina. Eu sempre digo que a gente faz muito benchmark fora do Brasil. Converse na feira, né, com as herveiras que estão ali na feira. Converse com as pessoas, se interesse pelas pessoas do Brasil de novo, né? Eu acho que a gente fica muito, às vezes... nossa, que bom que a gente tem acesso a muitos podcasts. Eu sou muito ouvinte do seu, inclusive, Paulo. Mas, assim, que bom que a gente tem acesso a muita coisa, mas a gente tem acesso ao entorno, né? Então, acho que é perguntar, começar a perguntar. Todo mundo tem uma tia que faz um licor, pega essa receita, guarda essa receita e começa a testar. Não tem segredo, na verdade. E vai errar muito, vai errar demais. Não tem problema. Depois é parte do processo, eu acho que é isso. Legal. Bela, você conta para a gente. Obrigada. É tudo nosso. Como é que você partiu da alimentação saudável e chegou na questão do trabalho doméstico? Acho que principalmente aqui no Brasil. Bom, acho que era um pouco do que eu estava falando antes, né? Assim, eu tenho muito como objetivo fazer com que a alimentação saudável se torne o padrão, né? É a minha vontade como pessoa, como cidadã, como nutricionista, como, enfim, uma pessoa que quer o bem de todos, né? A alimentação saudável não deveria ser uma exclusividade, não deveria ser um privilégio, deveria ser um direito. Quer dizer, na verdade, é um direito universal, está lá na Constituição. Então, como fazer com que isso se torne, né, realmente a realidade? E aí, eu, trabalhando também com comunicação e na TV, e batendo muito nessa tecla, entendi que chegou num lugar que tinha essa barreira. Não é possível para todo mundo. Não é possível por quê? E aí, como eu estava dizendo, eu coloco, elenco no livro 5 tipos de acesso que a gente precisa para fazer com que a alimentação saudável se torne uma realidade. O primeiro é o que a gente está fazendo aqui, na verdade, que é o conhecimento. A gente precisa de informação, a gente precisa saber por que a gente precisa comer bem. Esse é o primeiro passo, né? Então, a educação alimentar, por exemplo, é algo fundamental, principalmente para as crianças, por isso que eu sou uma super entusiasta da educação alimentar no currículo escolar. Tem um projeto sobre isso, um instituto chamado Instituto Comida e Cultura, que faz esse trabalho. Enfim,
Então, o conhecimento é fundamental, mas ele não é necessariamente sozinho é suficiente. A gente precisa do acesso, né? Você pode saber o que comer, mas e aí? Você não encontra o alimento. A gente vai fazer o quê? A gente precisa do acesso geográfico. Tem pessoas que moram em desertos alimentares, pântanos alimentares, onde tem que andar quilômetros de distância para achar um alimento fresco, por exemplo. Mas aí, ok, conseguimos o acesso ao alimento, e se a gente não tiver dinheiro? A gente precisa do acesso financeiro, a gente precisa poder pagar pelo alimento, né? Eu falo muito hoje. No Brasil, a gente se gaba e a gente é realmente um grande produtor de comida, produtor de alimentos. Depois a gente pode fazer essa distinção do que é a agricultura familiar, o agronegócio, porque tem uma diferença muito grande. Mas o cerne da questão, por exemplo, da fome, a gente tem hoje 33 milhões de pessoas passando fome. As pessoas passam fome por quê? Porque não tem dinheiro, né? A pobreza faz a fome, não é falta de comida, não é falta de alimento, é falta de poder aquisitivo, falta de dinheiro. Então, a gente precisa desse acesso financeiro. Mas a gente também, né, a gente tem conhecimento, a gente tem alimentos, a gente tem o dinheiro, mas a gente precisa também de tecnologia, a gente precisa de ferramentas para poder fazer com que o alimento chegue na nossa mesa. Se a gente não tem água encanada, se a gente não tem saneamento básico, se a gente não tem acesso a gás, se a gente não tem tábua, faca, panela, enfim, não dá para cozinhar, não tem comida. Então, eu até cito um programa que eu sou muito fã, que é o programa 1 Milhão de Cisternas, que levou... já construíram quase 1 milhão, 800 mil cisternas no semiárido brasileiro, levando água para as populações que plantavam feijão, mas não podiam cozinhar o feijão porque não tinha água. Então, o que para a gente é muito básico, para muitas pessoas não é. Então, esse acesso também é fundamental. E aí vem o que eu acho que responde, né, a sua pergunta, que é o acesso. Então, assim, você pode ter tudo isso, mas falta um tipo de acesso, que eu já comentei, e eu vou deixar para vocês responderem. O que falta, enfim, você tendo tudo isso na mão, se você não tem uma coisa, você não tem comida na mesa. Bela, a verdadeira revolução é plantar o próprio alimento. Também, mas para plantar o próprio alimento, a gente também precisa desse outro recurso, que é o tempo. A gente precisa de tempo. Se a gente não tem tempo, a gente não consegue plantar, a gente não consegue cozinhar, a gente não consegue comida saudável no nosso prato. A gente pode até terceirizar o tempo, mas a gente precisa saber que ele é necessário. Então, foi aí que eu entendi. O problema estava nisso. E, então, como eu faço para fazer com que as pessoas tenham mais acesso ao tempo? Eu tenho que entender. O cozinhar está dentro de um lugar na nossa sociedade, né, principalmente dentro de casa, que é no trabalho doméstico não remunerado. Cozinhar faz parte do trabalho doméstico não remunerado, né? E as pessoas precisam entender que isso é um trabalho. Então, eu sou uma pessoa que, no livro, eu sou entusiasta e acredito que esse trabalho ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser valorizado e, em última instância, ele precisa ser remunerado para que a gente consiga achar, né, consiga ter o tempo de cozinhar, senão não teremos. Então, essa é toda a questão, assim, a gente valorizar o trabalho doméstico não remunerado, porque é só a partir dele que a gente vai conseguir comida de panela, que eu chamo, tipo, a comida de verdade, a comida de panela, na mesa. E aí, quando eu falo trabalho doméstico não remunerado, a gente também pode colocar o trabalho doméstico remunerado, mas ele também precisa ser reconhecido, ele precisa ser valorizado, que não é na nossa sociedade, né? Então, assim, tudo tem a ver com o trabalho doméstico, né? Porque ele é o trabalho mais importante. Sem ele, nenhum outro trabalho seria possível. Ninguém sai de casa para trabalhar com a casa toda desorganizada, com a louça suja, com a casa cheia de pó, com a cama desfeita. Não dá. Alguém tem que fazer esse trabalho. Então, assim, alguém tem que passar o café, alguém tem que fazer isso, né? E, normalmente, são as mulheres. Então, eu entendi que essa é a base, sabe? Sem esse trabalho,
nada é feito. Sem esse trabalho, não tem comida saudável na mesa de ninguém, mesmo. Então, assim, como que a gente faz para valorizar, reconhecer e, como eu falei, em última instância, remunerar e remunerar bem? Então, acho que os números eram impressionantes, né? Da porcentagem do que equivaleria o trabalho doméstico no PIB mundial, né? Sim, o nosso trabalho, que eu gosto, né? Porque ele realmente, mais de 90% desse trabalho é feito por mulheres. Então, o valor dele, mundialmente falando, a gente produz 11 trilhões de dólares por ano. Isso significa 13% do PIB mundial. Ou seja, o sistema que a gente vive, né, nesse sistema capitalista, ele só é possível, ele só gera lucro para poucos, né, e muito poderosos, porque estão acumulando desse trabalho, né, que eu chamo ele o subsídio para o capitalismo, porque a gente está trabalhando de graça. A gente produz de graça, a gente dá assim, pum, 3% do PIB mundial, 11 trilhões de dólares para vocês, para os, né, capitalistas. Então, assim, quando eu falo de remuneração do trabalho doméstico, não é uma coisa muito utópica, uma pira, uma brisa, não é. É simplesmente eu estou reivindicando a distribuição justa desse trabalho, do valor desse trabalho, porque sem ele nada é feito. Então, realmente uma redistribuição justa do trabalho que a gente faz. No livro você... Logo assim, sábado de manhã, tá? No livro você tem um trechinho que eu acho muito bom. Você fala: a mulher produz e mantém o maior bem da economia, que é a força de trabalho, ou seja, as próprias pessoas, né? Aí se a gente entrar no trabalho reprodutivo, eu adoro. Que o trabalho reprodutivo nada mais é do que... Porque realmente a gente produz e reproduz o maior bem do capitalismo, que é a força de trabalho. Por isso que ele e ele se mantém invisibilizado, porque ninguém quer fazer com que você se sinta uma máquina, né? A mulher, nós mulheres, dentro desse sistema do qual a gente vive, com todas essas instituições, né? Educacional, casamento, é tudo feito para que você continue produzindo e reproduzindo a força de trabalho. Por isso que uma mulher, hoje, né, em dia, a gente ainda tem esse estigma. Uma mulher solteira, uma mulher... Enfim, o divórcio era proibido até pouco tempo atrás. É mal vista, sabe? Tipo assim, o sucesso da mulher está no casamento, sabe? O homem, ele até pode diversificar assim, os afetos. Então, o homem, o trabalho e as amizades até completam ele. A mulher não. Se a mulher não casou, se a mulher não teve filho, ela não é muito bem vista. Completa. Não está completa. Mas é claro que não está completa, porque o sistema quer o quê dela? Quer o filho, porque ela vai fazer o quê? Ela tem um filho, aí ela dá, né? Porque eu falo muito disso, da generosidade feminina. A mulher dá. Ela dá tudo, né, gente? Ela dá de mamar. Não, primeiro ela dá, vocês sabem o quê, para depois de 9 meses dar de mamar, né? E é um verbo muito relacionado à mulher, ao feminino. E eu faço um paralelo no livro sobre a generosidade feminina, né, da mulher e da natureza, da mãe natureza. Mas, enfim, só para não me estender muito e ficar nesse âmbito da produção e reprodução da força de trabalho, a mulher, ela dá e ela amamenta, e aí ela cria essa criança com todo o amor, que é uma construção também. Esse amor incondicional é um mito. Não que não dê para construir, é possível, eu amo minha filha incondicionalmente, mas é uma construção, então, que inventaram para a gente poder, né, fazer esse trabalho de olhos fechados por amor. Não, mas é verdade, gente, é um pouco duro falar isso, mas eu tento falar também, até porque eu tenho filha e tenho esse sentimento, eu me sinto um pouco mais à vontade, porque senão as pessoas
até se assustam, porque é delicado, é um tabu ainda na nossa sociedade a gente desconstruir isso e a gente se sentir, caraca, estou realmente sendo explorada. Mas estamos. Então, assim, aí a gente cria essa criança com todo amor, né? Chega lá, 18 anos, olha, capitalismo, mercado, tá aí. Para você, de presente, fiz todo esse trabalho de graça, porque eu amo essa criança, e agora você pode explorar ela do jeito que você quiser. Então, é basicamente isso. É um pouco essa realidade que a gente vive. Não dá nem pra gente beber um negocinho antes para descer melhor, né? Não dá. 10 da manhã não dá. Não dá. E, bom, como 10 da manhã e não dá para beber, queria perguntar para vocês, Nélia, acho que você pode começar, se assim, a questão do alcoolismo é uma coisa importante na sua comunicação, né? Você trata das bebidas, dos drinks, dessa nova coquetelaria brasileira. Como funciona e qual o papel dessa responsabilidade sobre a saúde na comunicação? Eu acho que, enfim, trabalhar com bebida foi um alerta, assim, porque a gente bebe muito, na verdade, né? E a gente não pensa o quanto a gente bebe, a gente não faz esse processo de autoconhecimento e tudo mais. E quando eu comecei a trabalhar com coquetelaria, o álcool era o que menos me importava, porque a minha pesquisa era sobre os ingredientes. Então, eu não acordava um dia e falava, nossa, vou fazer um coquetel de gin. Não, vou fazer um coquetel de cumaru, de fava de aridã, de pacová, de, sei lá. Era o ingrediente que me interessava. E, a partir do ingrediente, eu ia atrás de outros sabores que complementavam aquele ingrediente. Então, nunca foi sobre bebida para mim. Mas eu estava imersa nesse novo universo, que era o universo da indústria de bebidas, inclusive, né? Que é aí outra questão que faz a gente beber goela abaixo, sem muita responsabilidade. A maioria dos principais atores dessa indústria. E aí eu comecei a ir em eventos e comecei a ver, falei, gente, eu não me lembro a última vez que eu não bebi. E não era beber muito, mas era assim, era uma cervejinha, era degustar uma coisinha, era um vinhozinho, era um não sei o quê, e aí eu instituí para mim. Falei, a cada 3 meses, 1 mês inteiro sem beber, é uma coisa que eu faço isso já faz 5 anos agora. E virei uma ativista do consumo responsável de álcool. Faço trabalho junto com a USP, faço trabalho junto com o CISA, que é o Centro de Informações de Saúde e Álcool. Faço um trabalho grande de ativismo dentro da indústria, então, dentro das principais indústrias mesmo, empresas da indústria, tentando levar a pauta do consumo responsável. Então, teve uma maior feira de coquetelaria do Brasil, agora segunda e terça-feira. Foi a única palestra que falou sobre consumo responsável. Numa feira em que havia bebida disponível de graça, tipo open bar, que eu também acho uma bizarrice. E eu acho que quando a gente olha para a bebida, como eu olho, que é dentro de um universo de cultura alimentar também, a gente fala de bebida típica, não é só, né? Tem aluá, cauim, mocororó, chibé, você tem mate, você tem a gengibirra do mar abaixo, você tem um monte de bebida que não é alcoólica. E você tem bebidas típicas brasileiras que também não são vistas, que não são olhadas. Então, é parte de uma cultura alimentar, sim, né? A gente está parte, eu digo, a coquetelaria não é assim, a indústria de álcool. Não, é parte da cultura brasileira, parte da cultura de onde a gente está. Se a gente fizer direitinho, a roda gira direitinho. É a mesma coisa de alimentação saudável num outro sentido, mas se você trabalha com um produtor que está trabalhando legal, uma microdestilaria que trabalha com ingredientes brasileiros, se você trabalha com um produtor de catuaba que não derruba a árvore de catuaba para tirar a casca, é também um processo de produtor, um processo de agricultura familiar, de manejo. Tudo isso está envolvido no universo das bebidas. Então, se a gente desloca isso, e parte da indústria adora que a gente desloque isso para o universo do entretenimento, do lazer, da bebidinha social e tal, a gente começa a entender que o buraco é muito mais embaixo, né? E aí a gente começa a se preocupar um pouquinho mais com a nossa saúde para a gente beber menos e beber melhor, que é o que eu digo sempre. Eu não vou ser demagoga e falar, ai, não, álcool zero, porque eu não posso fazer isso, eu trabalho com bebida. Acho que cada um tem o seu... Vai falir o bar. Mas, enfim, eu acho que... se preocupar com... Eu acho que tem gente que não pode beber, ponto, né? Acho que o alcoolismo é uma coisa grave, séria, que as pessoas devem procurar ajuda.
Mas eu acho que se a gente entender que a gente pode beber e escolher o que beber, porque também a gente anda bebendo tudo goela abaixo, a indústria fala, o coquetel do momento é esse. A gente fala, uhul, temos que pedir, está tendo que ter. E não, né? O que a gente gosta de beber, criar esse paladar, criar esses gostos. Eu acho que aí a gente vai beber menos melhor e prestar atenção um pouquinho mais na nossa saúde. Mas eu acho que é de uma responsabilidade tremenda falar sobre isso. E, do ponto de vista da pesquisa, também entender sobre a toxicidade das ervas, mas não se barrar por causa disso, porque eu acho que a indústria também adora a gente... A Bela escreve no livro, num trecho, isso que é... A indústria adora falar, não pode, né? Você cita o caso do joio do trigo e do leite de leite moça, mas que é, não pode, natural é ruim, natural vai fazer você morrer, você está trabalhando com ervas tóxicas, Nelly, você está louca. E aí você fala, nossa, não posso mesmo, melhor tomar tudo industrializado. Então, assim, não é para barrar a gente também, né? A toxicidade, tem que estudar, vai ter que fazer um passinho maior, fazer mais tarefa de casa, mas não deixar de fazer por causa disso também. Então, acho que são essas frentes que fazem eu ter ou pensar que há tanta responsabilidade em falar sobre plantas, sobre Brasil e sobre álcool juntamente. É um coquetel só. Bom, tem a chata do bar e a chata da casa, né, Bela? Pois é. Eu sou a tia Déia do bar, normalmente, Bela. Tá tudo bem. Diga. Não, mas... Mas acho que... Não, queria que você contasse também sobre a parte da saúde. Então, enquanto a Nelly estava falando do álcool e tal, é porque tem um outro ingrediente que a gente naturaliza e banaliza, que é uma droga na nossa sociedade, que está dentro da alimentação de um jeito muito banalizado, que é o açúcar, né? E eu acho que, assim, são basicamente derivados, né? Assim, aqui no Brasil, cana-de-açúcar produziu grandes problemas para a nossa sociedade, que é o açúcar e o álcool, a cachaça. Mas eu sinto que o álcool ele é menos perverso do que o açúcar, porque você sente na hora. Você bebe uma dose a mais, a gente vê, né? O açúcar, ele é uma droga muito silenciosa. Você vai comendo, aí daqui a pouco você tem que amputar um membro do corpo porque você está com uma diabetes que você não viu acontecer. Você está com um problema de Alzheimer, você está com câncer, você está por causa do açúcar. E, assim, a Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente consuma até 25 gramas de açúcar, né, por dia. O brasileiro consome... Só numa latinha de refrigerante, por exemplo, só numa latinha tem 35 gramas de açúcar. E você não vai ver lá na latinha, não está escrito, é que eu tenho que calcular. Tem que fazer uma regra de 3 para ver quanto que está lá, porque não colocam. Você pega a tabela nutricional, tem tudo. A gramatura de tudo, menos do açúcar. Tem um asteriscozinho lá. Não colocam. Exatamente por isso. A porcentagem, porque 35 gramas de açúcar daria mais ou menos 132, 135%, agora eu não estou com o número exato na cabeça, do valor diário que você poderia ter em casa. Consumir por dia. Explodiu, já passou. Então, não tem lá, tem um asteriscozinho, para você realmente não ter controle, não saber. Então, assim, eu acho que o álcool... por ele também ser mais regulado, ele é menos perverso na nossa sociedade. Mas eu sou meio chata, a chata da casa em vários sentidos. Na questão da alimentação, porque eu acho que a gente precisa prestar atenção. Eu não é que... Também não sou tolerância zero. O açúcar tem a sua hora, tem o seu momento, tem a sua quantidade. É tudo questão de dosagem, né? Aquela máxima. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, eu acho que é meio isso, assim. Mas a chata da casa está em outros lugares também, porque não é só como eu falei,
o cozinhar e todo esse trabalho doméstico não remunerado, ele não é só braçal, né? Mas ele é muito mental. E isso está levando as mulheres à loucura. Assim, a gente está ficando muito exausta, né? Principalmente, acho que todas as mulheres donas de casa, mas também as mães, porque esse trabalho recai muito, né, em cima ainda da gente. Então, tem esse problema também. Não é só na alimentação, mas todo o processo do planejamento do mental dentro de casa é uma coisa que exaure muito. Temos Luiz Antônio Simas passando ali, uma salva de palmas, minha gente. Os maiores pesquisadores de brasilidades desse lugar. Salve, Simas. Maravilhoso. Acho que tem uma coisa também, tem uma expectativa de uma certa maternagem da mulher no ambiente de trabalho também, né? Eu sinto que tem, enquanto chefe, dona de restaurante, dona de bar, as pessoas esperam, as pessoas que trabalham com a gente esperam um papel da gente de ser meio mãe mesmo, de entender muitas coisas. Eu queria saber de vocês como que é ser dona do restaurante, como é ser dona do bar, nesse quesito. Bom, acho que você tem razão, assim. Eu sinto que, como mulher e como mãe, a gente tem que ser mais assertiva. Nossa comunicação tem que ser mais assertiva, porque senão só passa assim, como um trator, né, em cima da gente. Então, tem essa questão. E eu aprendi a ser assim, porque eu naturalmente, imagina, sou capricorniana, então, tudo bem, adoro trabalhar, e eu gosto de astrologia, então, por isso que eu estou falando isso aqui. Mas o meu ascendente é peixes e minha lua em câncer. Então, assim, cara, se quiserem, podem fazer o que quiser de mim. Mas não dá. Tem que ser é um negócio, né? Restaurante é um negócio, para fazer acontecer, para você, né, não falir, ter aquele lugar funcionando do jeito que você quer, da maneira como você entende que é bom para você e para todo mundo. Precisa de uma postura mais assertiva, não necessariamente agressiva, mas mais assertiva. E eu tenho, assim, assim que abri o restaurante, até hoje, acho que você pega ali a folha, né, de pagamento, eu tenho são mais de 40 funcionários, mas a maior parte delas, né, são mulheres. A cozinha tinha um homem. Eu dei uma equilibrada. Eu falei, tudo bem, é maravilhoso. Mas eu falei, gente, cara, só tem mulher aqui. Eu botei, só tinha mulher. Primeiro só tinha mulher. Eu botei um homem para dar opa, vamos ver se a testosterona aqui dá uma equilibrada. Porque eu prefiro trabalhar com mulher. Eu acho que aí a maternagem também acaba entrando num lugar de mais empatia, até para outras pessoas que são mães. A gente entende o problema, né, da outra com muito mais facilidade. Mas eu acho que, assim, respondendo sua pergunta de uma maneira mais objetiva, é isso. A gente tem que ser mais objetiva, a gente tem que ser mais assertiva, a gente tem que ser mais firme, porque senão passam em cima da gente, com certeza. Engraçado que no bar é completamente diferente, né? Quando eu tenho um bar junto com meu marido, né? Então, sou eu e o Renato. Então, o equilíbrio das forças ali é muito diferente. Mas é muito estranho que, quando eu comecei a ser dona de bar, e eu atrás do balcão, parecia que eu tinha que ser mais submissa. Então, assim, dona de bar, vai ter que pedir a bênção para os que vieram antes, sabe? Como se fosse assim, tipo, é um território masculino, esse daqui. E daí, quando eu estava atrás do balcão, as pessoas iam me testar no balcão. Tipo, será que ela sabe mesmo fazer um Negroni? Será que essa pesquisa dela é séria mesmo? Era como se eu tivesse que falar, por favor, experimenta, juro que eu faço direitinho. Se provando. É muito diferente, eu acho, porque a cozinha, e isso é uma coisa horrorosa, mas é a realidade, a Bela fala disso no livro, que a cozinha é o ambiente da mulher, né? O bar não é. Mas quando você Bela debochada é do bar. Quando você entra no ambiente profissional, tem uma diferença do doméstico para o profissional. Sim, sim, né? sim. Tem o lugar do homem na cozinha profissional. E quando chega uma mulher, você tem que virar um homem, praticamente, às vezes.
mas eu acho que eu consegui ali no bar fazer entender de que aquele universo do bar, do herbário, do lado do meu bar tem um herbário com todas as infusões que eu trabalho, todas as ervas brasileiras, e eu adoro quando as pessoas chegam, porque eles falam, nossa, me lembra a minha avó. Então, tem uma memória feminina, é um espaço aquele de um bar feminino. E eu acho que isso é muito interessante. E isso vem muito por causa do trabalho com as ervas, com as plantas, com as cascas, com as raízes. Eu acho que eu não teria isso no meu espaço de trabalho do bar se não fosse a pesquisa das ervas, que remete tanto ao universo feminino aqui no Brasil. Ainda bem. Acho que tem, né, acho que isso que você falou desse equilíbrio, né, entre o que é uma identidade feminina e o que dessa força e do que é carinhoso, do que é acolhedor, né? Eu gostaria de saber de vocês como que é no restaurante para além da equipe, Bela, por exemplo. Esse equilíbrio? Então, é que, como a gente estava falando, a cozinha, a gente sai do âmbito doméstico, essa que é a questão, né? Assim, o homem ele está sempre, o trabalho produtivo, que é dito como trabalho produtivo, está sempre relacionado ao homem, né? Aquele que sai. Mas, gente, tudo bem, há milhares de anos atrás isso fazia sentido. O homem ser o caçador, ele sai para buscar, né, para caçar e tudo mais, mas hoje a gente tem comida a um clique de distância. Então não faz mais sentido a biologia justificar o nosso comportamento. Não. Homens achando que tem que se comportar como, né, bicho, nesse sentido, sou o provedor e tal, o meu trabalho fora, que é o importante. Não cabe mais, não tem essa justificativa, não cola. Mas isso que eu acho interessante, assim, de que o homem, ainda, esse trabalho, o trabalho de fora, é o que a sociedade reconhece como produtivo. E o trabalho do âmbito doméstico, que é o trabalho reprodutivo, ele não é nada valorizado, ele não é nada reconhecido. Essa, para mim, é uma grande questão. A gente tem que mudar esse olhar, a gente tem que mudar esse padrão urgente. Assim. O trabalho, na verdade, doméstico, o trabalho reprodutivo, ele é o mais importante no caso, né? Como eu disse antes. Então, assim, no restaurante, eu faço as pessoas... E eu tive engraçado que você perguntar, porque eu tive que mudar um pouco o meu olhar e a minha visão um pouco romântica de que daria para a gente fazer um trabalho e ter uma organização do trabalho menos hierárquica. Isso é muito difícil. Assim, eu falava, a gente começou pequeno, mas logo a gente cresceu, então acabou que não deu para esse sonho acontecer, mas para mim era assim, gente, aqui, todo mundo, eu valorizo o trabalho de todo mundo igual. Assim, se a gente não tem um pia, a comida não sai. Então, assim, do cozinheiro ao pia, ao garçom, ao gerente, o peso do trabalho de vocês é o mesmo. Então, isso era lindo no começo. Lindo. Na cozinha, não tinha essa coisa hierárquica, ninguém gritando, não sou uma pessoa, não gosto disso. Eu detesto ambiente hostil no trabalho. E a cozinha é um dos ambientes mais hostis que tem, né, no mercado de trabalho. E aí eu vi que as pessoas não estão preparadas. Infelizmente, o patriarcado está imbuído, o machismo está imbuído nesse olhar. Não necessariamente tem que ser um homem, mas mesmo uma mulher num lugar de liderança, numa posição de chefia, ela meio que tem que se comportar dessa maneira mais do estereótipo masculino, porque senão não escutam. Parece que querem um chefe, parece que querem essa hierarquia. A gente ainda não está preparado
para uma organização mais horizontal? Eu não tive problema com isso. Eu tenho zero maternal, eu não tenho filhos, optei por não ter. E não tenho essa questão de achar que tenho que maternar ninguém no meu bar e no meu negócio. Pelo contrário, acho que eu tinha uma coisa que era meu bar, minhas regras. E tinha que ser assim, porque o bar é um ambiente onde as pessoas ficam alteradas. E o meu bar é um bar muito diferente. Ele foi, durante muitos anos, a extensão da minha casa e do Renato, porque a gente morou dentro do bar durante 5 anos, por pura falta de grana. Hoje não é mais, mas é como se fosse. O balcão, eu sempre digo que ele é uma extensão mesmo da casa, mas eu gosto que as pessoas lembrem que não estão em casa. Então, eu acho que, para mim, sempre foi uma coisa de que estamos aqui num ambiente onde eu e o Renato somos os donos, e os clientes, porque é uma coisa muito diferente também, não é só com a equipe. A coisa do brasileiro, do cliente tem sempre razão, entendeu? Da gente ser servil a ponto de que a gente tem que deixar um cliente fazer o que ele quiser dentro do nosso estabelecimento, é bizarro. É bizarro. O cliente não tem sempre razão. Você está na minha casa, aqui na minha casa, no meu bar. As regras são essas. E se você não gostar, você não vem. Apenas. Porque não é parte do seu... Eu não vou fazer você tratar mal o meu funcionário, eu não vou tolerar você tratar mal o meu garçom, o cara que está no bar comigo. Não é assim que funciona. Não é. Nós não temos que ser servil. E eu acho que, para mim, isso sempre ficou muito claro. Assim, não há abusos de nenhum tipo dentro do meu bar. E isso vem de um posicionamento que eu acho que é esse de você tem o seu espaço e esse espaço tem que ser, todo mundo tem que ser respeitado. Então, acho que, para mim, nunca foi uma questão essa do um papel da mulher de maternar ou de não maternar junto com a equipe ou fora da equipe. É simples assim. Todo mundo vai ser respeitado aqui dentro. Muito bom. Gente, quero lembrar que os 15 últimos minutos da nossa conversa são para perguntas do público. Então, quem tiver interesse em fazer, os monitores estão aqui em volta, é só entregar. Eles estão aqui nas laterais, passando aqui, é só entregar as perguntas para elas. Mas nos últimos... Mas nos 15 minutos finais, pode ser? Eles vão entregando as perguntas, entendeu? Isso, não é agora ainda. Muito melhor, porque daí não fica aquele climão, sabe? Tipo, tem alguém que quer fazer uma pergunta? Manda as perguntinhas. Bom, acho que eu queria fazer uma pergunta, uma última pergunta um pouco mais genérica, que é, como estamos numa feira de livros, queria saber se tem uma autora, um autor, um texto, um livro que foi importante para a pesquisa de cada uma de vocês, para os livros que foram lançados recentemente. Bom, sim, eu tenho uma bibliografia extensa no meu livro, mas tem 2 mulheres que foram fundamentais para eu ler. Uma que eu já conhecia há muito tempo, que é a Vandana Shiva, é uma ativista ecofeminista indiana, muito maravilhosa. Ela é física, enfim, mas ela carrega essa bandeira do ecofeminismo muito bem. E foi a pessoa que me fez entender e começar a abrir minha mente em relação a todo tipo de monocultura, sabe? E diversificar o pensamento e tudo, na verdade, à nossa volta. E a Silvia Federici, que foi uma outra autora fundamental para que esse livro pudesse sair de uma maneira muito coesa e concisa e coerente, né, na fala, na discussão, na defesa, né, dessa tese de que a gente precisa reconhecer e valorizar o trabalho doméstico não remunerado. Então, essas 2 foram fundamentais. Então, recomendo todos os livros, realmente, sem exceção, da Vandana Shiva e da Silvia Federici. Tem um especial da Silvia Federici que eu acho muito maravilhoso, que é o Ponto Zero da Revolução, que foi, basicamente, a base para esse livro. Então, essas 2 autoras
muito maravilhosas. Quem não conhece a Silvia Federici, ela é uma filósofa italo-americana que eu conheci porque, quando eu decidi escrever sobre... Eu já tinha vontade de escrever sobre o trabalho doméstico não remunerado, e aí eu falei, fui dar uma pesquisada, e, obviamente, caiu na Silvia, porque ela já teve enfim, lá no final dos anos 70, ela tinha, inclusive, um projeto, uma sindicância, digamos assim, a favor da remuneração do trabalho doméstico. Era Wages for Housework, o projeto. E, enfim, não necessariamente conseguiu, mas plantou essa semente aí que a gente estou espalhando de novo com esse livro, e espero que no futuro próximo a gente possa colher esses frutos. Acho que grande parte da minha pesquisa ela é sobre um trabalho oral que não é repassado para o livro, infelizmente. Então, acho que tem uma tarefa aí da indústria literária no Brasil, das editoras, de começar, e eu acho que já tem esse movimento, de registrar essas oralidades brasileiras. Mas eu acho que, em termos de livros, vários livros sobre a história do Brasil me chamaram a atenção. Acho que talvez um dos principais guias aí tenha sido A Queda do Céu, do Bruce Albert e do Davi Kopenawa, que eu acho que mostra um jeito que os nossos povos originários lidam com a natureza, com as plantas, com o ecossistema como parte da gente mesmo. Brasil, uma biografia, da Eloise Starling com a Lilia Schwartz, que eu acho que é um livro que desmistifica um pouco da história do Brasil para a gente, mostrando um lado B da história do Brasil que nem sempre a gente vê, o lado da exploração, da invasão portuguesa, da tentativa de aniquilação dos nossos povos originários e de todos os saberes. Acho que foi muito importante no trajeto da pesquisa. E eu acho que todos os livros da Maria Teresa Arruda Camargo, que é uma senhora de 93 anos hoje em dia, que foi a primeira etnofármaco-botânica do Brasil, foi a primeira mulher a fazer uma pesquisa sobre as garrafadas, a primeira a registrar em bibliografia o que era uma garrafada. Ela fez um trabalho intenso, ela ainda viaja todo ano para pesquisar a flora brasileira, uma mulher incrível, muito pouco reconhecida dentro do trabalho dela, embora ela seja, enfim, era amiga do Câmara Cascudo, trocava cartas com o Câmara Cascudo, pessoa maravilhosa, e foi a primeira pessoa que entendeu que, para falar de planta no Brasil, era preciso referenciar os saberes dessas plantas, os saberes tradicionais, ancestrais, mágicos, religiosos dessas plantas. E ela fez isso na década de 70, quando, imagina se hoje eu pensei 1000 vezes antes de colocar no meu livro qualquer questão sobre o poder religioso e o uso religioso e afro-religioso dessas plantas, imagina ela na década de 70, quando ela frequentava terreiros para fazer a pesquisa sobre garrafadas. Então, eu acho que ela é uma mulher que a gente deve referenciar e ler. Legal. Gente, estou esperando aqui as perguntas, que eu acho que as meninas estão chegando daqui a pouco. Queria lembrar vocês que a gente vai... as autoras vão estar ali, aqui no lado, na tenda dos autógrafos, para quem quiser autografar seu livro. Eu vou começar com uma pergunta aqui do Paulo para a Nelly. Quem é o Paulo? Ah, o Paulo! Que honra minha, Paulo! Se você já tomou aquelas cachaças com caranguejo, cobra, etc. Parte do trabalho, não é verdade? A gente ser o quê? Cobaia. Tomei quando eu fui... todo mundo lembra dessas pingas que tem os caranguejos dentro, as cobras dentro e tal. Elas são um clássico na minha pesquisa da Boutique ao Boteco, porque, fora do Brasil, as pessoas que vendiam esses elixires eram chamados de Snake Oil Man, porque eles vendiam óleo de cobra, né? Então, tinha que experimentar. Tem um sabor horroroso, forte. O de cobra é um sabor muito animal mesmo. O de caranguejo é peixudo, assim, parece estar tomando água do mar com cachaça, de tão forte que é. Não dá para usar... eu não consegui usar na minha coquetelaria, embora teria adorado. Eu prefiro não usar nada de origem animal, porque acho que não preciso, tem tanta coisa de origem vegetal para eu usar.
Mas eu acho que faz parte da cultura brasileira também. Não dá pra gente dizer, ai, nossa, coisa horrorosa. Eu odeio gente que torce o nariz quando a gente fala de Brasil, assim. Ai, nossa, as barraquinhas de praia que servem capeta. Brasil. Desculpa aí, Brasil. Então, acho que também não dá pra gente torcer o nariz, sabe? Mas numa pesquisa sensorial de sabor é muito forte. Quase não dá para usar mesmo. Mas eu acho que são ótimos souvenirs para eu ter. E eu tenho 2 deles no meu bar, porque eu acho que compõem ali com a minha pesquisa. Legal. Dela, outra pergunta do Paulo. Qual que é a sua receita para ressaca? Beber pouco. Fala isso, Bela, pelo amor de Deus. Não, então, eu vou dizer que eu sou uma pessoa... Eu nunca fiquei bêbada na minha vida, mesmo. Assim, eu era adolescente, levava as amigas, enfim, de porre, levava para casa, ligava para a mãe, tá tudo certo, tá aqui em casa. Depois eu sou, enfim... Mas, como pesquisadora de alimentos, eu sei que uma misoshiro de manhã vai sempre cair muito bem. Muito bom. A gente tem um outro autor lá no fundo, que é o Max Jacques, Comida no Cotidiano, que todo mundo deveria ler também sobre pesquisa brasileira. Grande Max. Muito obrigada de você estar aqui, maravilhoso. Bom, tem aqui uma pergunta da Júlia para vocês duas, que é: qual comida ou bebida mais marcante ou afetiva de vocês? Poderiam descrever uma cena em que essa comida ou bebida aparece em suas histórias de vida? Quem é a Júlia? Júlia, maravilhosa! Tem o Bar Cambará, que, aliás, é um boteco super brasileiro. Vale a pena. E é uma super cozinheira, além de tudo. Cozinha super bem. Maravilhosa. E ela que comanda a cozinha do bar, hein? Sócia e cozinheira. Maravilhosa. Você lembra? Eu tenho. Bom, minha comida, eu sou muito apaixonada por abará. Abará é uma comida típica da Bahia, feita de feijão fradinho. É basicamente um acarajé, só que feito enrolado na folha de bananeira, cozido no vapor. Eu sou completamente apaixonada. Tem uma situação, quando eu descobri que estava grávida da minha filha mais velha, a Flor, isso há 15 anos atrás, eu descobri que estava grávida, automaticamente criei um desejo absurdo por abará. E que sorte, estava na Bahia, em Salvador, fui para a barraca, para a baiana do acarajé, por favor, 2 abarás. E aí comi 2 abarás e foi aquela paz, aquela sensação de tipo, ai, agora sim, tá tudo certo. Dá até para parir agora. Dá até para parir. Nossa, isso é que eu tinha nem, sei lá, 3 horas de descoberta de gravidez, já veio aquele desejo louco por abará. E a minha bebida predileta da vida é jurubeba. Jurubeba, amo! Leão do Norte. Viu? Você não provou a minha ainda, Bela, mas a gente vai reparar isso. Eu preciso, porque tem uns conservantes lá, uma coisa que é só nisso que eu peco, digamos assim, porque não tem outro, eu não faço jurubeba, mas eu vou aprender e eu vou tomar o seu, vou lá no seu bar tomar sua jurubeba, mas é jurubeba, nossa, é absurdo. Eu gosto dessas coisas, morei um tempo na Itália, voltei viciada em Fernet Branca. Os amários digestivos todos, maravilhosos. Eu ia falar da jurubeba, que eu acho que foi um dos ingredientes que mais me chamou a atenção, assim, aquele umami da jurubeba, sabe? Ela é da família do tomate. O livro, não por acaso, termina com uma ode à jurubeba, inclusive, assim, porque é o ingrediente que explodiu minha cabeça quando eu estava trabalhando. Mas eu acho que de bebida tem que ser a gemada. A gente esquece, né? Mas acho que a gemada é aquela bebida afetiva, assim, quando está tudo errado na vida. A Nina Horta dizia que quando a gente está com um dia péssimo, a gente gosta de bebidas que deslizam na garganta. E eu acho que a gemada é essa bebida que, quando a gente está na merda, ela vai descendo, deslizando, assim, desliza mesmo, sem pegar. Isso porque vocês não provaram jurubeba, 2 dedinhos com muito gelo. Olá. Também desliza, Também gente. desliza. Também desliza. Também Tipo, desliza. muito maravilhoso. É umami puro, né? É muito gostosinho bom. jurubeba. E eu aprendi a tomar com meu pai. Então tem esse... Beba, é a nossa beba, bebida. beba, juro. Porque ninguém gosta, só eu e ele. Então em casa, tipo, a jurubeba na casa dele ou na minha casa, tem sempre a garrafa de jurubeba pra gente. Então depois do almoço, uma garrafinha...
minha Nós garrafa dois. de jurubeba na família Gil, entendeu? Vai acontecer isso, minha gente. Então, eu acho que a gemada é a minha bebida. E de comida, eu sou do Paraná, né? E eu acho que no Paraná tem uma comida que é quirera com arrozinho na verdade, quirera com suã, ou arroz de suã. Acho que é uma comida que, para mim, assim, eu não encontro em São Paulo. Quando eu vou para Curitiba, quando eu vou para casa, é o que eu quero comer. Eu acho que é uma comida que me lembra muito casa. Assim. Eu acho que todos esses angus brasileiros são muito, de novo, essa comida de conforto, de afeto, para mim, assim. Legal. Agora eu tenho uma pergunta do Bruno Brunelli, para você, Nelly. Como em suas pesquisas é o encontro entre o sagrado e o profano das comidas, bebidas, garrafadas e afins? Principalmente em receitas que por muito tempo foram usados em rituais e agora estão sendo vendidos em botecos e restaurantes? Quem é? O Bruno? Oi, Bruno. Eu acho que o encontro entre o sagrado e o profano, ele é típico da nossa cultura popular brasileira, né? A gente faz isso com muita naturalidade, sem nenhum tipo de dedo, sem nenhum tipo de... E eu acho isso maravilhoso. Eu não acho que a gente deve ter isso. Num outro sentido, eu acho que quando a gente lida com o sagrado, seja para a gente ou para alguém, para alguma comunidade, para alguma pessoa, enfim, eu acho que a gente tem que ter o cuidado de referenciar. Acho que o grande problema é a gente chegar e não referenciar. Eu jamais poderia ter escrito esse livro sem trazer isso, porque eu sou da Umbanda desde pequena. Então, eu não teria como não falar sobre a minha pesquisa, o meu trabalho, a minha experiência com as ervas nesse sentido. Eu acharia que eu estaria roubando, ou não falando, ou não referenciando. E eu acho que todo o sagrado tem que ser referenciado. Então, quando eu falo no livro sobre ervas, cascas e raízes, que ou eram usados em rituais como a jurema, por exemplo, que eu trato no livro, e outras plantas, eu acho que o importante é a gente referenciar. E eu acho que, mais do que isso, ir atrás de não profanar, num sentido horrível, o gosto daquilo. E deixar muito claro, e eu deixo muito claro, ninguém que chega no meu bar e fala, eu estou precisando de uma bebida para tirar zika, ou eu estou precisando de uma bebida para gripe. Amigo, você vai num terreiro ou você vai numa farmácia, que é um bar. A minha pesquisa traz todos esses saberes, mas ela é uma pesquisa aqui que você vai experimentar o sabor. Então, eu acho que referenciar é a primeira coisa. E eu acho que o que tem acontecido é que as pessoas não estão referenciando, né? Não acho que tem bebidas ritualísticas sendo servidas em bares, não acho que isso está acontecendo, mas acho que há ervas que são usadas em rituais que estão sendo trazidos para o bar. Que bom. Porque, dessa forma, a gente tira esses ingredientes de um universo onde eles estão, eu odeio essa palavra, mas restritos ou confinados, e a gente traz eles para o nosso dia a dia. E a gente trazendo eles para o nosso dia a dia, a gente vai reconhecê-los. E reconhecendo, a gente vai defendê-los. E aí tudo funciona. Acho que o problema é a gente falar, é do universo da jurema, nós não podemos mexer, nós não devemos não sei o quê, e daí pronto. Ninguém conhece, a gente não fala sobre, a coisa se perde pelo caminho. Então, acho que referenciar esses saberes é o primeiro passo para que a gente possa usar isso. E eu não vejo o menor problema do Brasil ser esse misto entre o sagrado e o profano. Acho que muita gente adoraria que a gente fosse só do universo do sagrado conservador. A gente não é. E só para complementar, eu acho que o cultivo e as plantas são uma forma de linguagem. Isso é muito imprescindível assim, para que a gente perpetue isso, conserve isso, e também a melhor forma da gente conservar as plantas e esse conhecimento é consumindo. Exatamente. Então, as pessoas falam, nossa, como é que eu posso... Assim, a gente mora em São Paulo, cidade grande e tudo mais, às vezes a gente se sente meio... Como é que eu vou... Cara, o que eu posso fazer pelo meio ambiente, pelas comunidades ribeirinhas? Cara, conheça... Consuma, sabendo, obviamente, de onde vem, que tipo de exploração foi feita, se é responsável e tudo mais, que é o que você fala eu acho que o seu livro, e pelo que você está falando, traz não só o consumo responsável do álcool, mas, quer dizer, dentro do consumo está também a origem, né? Da onde vem e tudo mais. Então, isso é muito importante. A melhor forma da gente
conservar a natureza, as plantas, a flora nesse sentido, é consumindo. E a nossa cultura também, né? Porque... Bom, tenho aqui uma pergunta do Nelson. Não sei, ele não indicou para as duas. Então, cozinha, ser humano e natureza é um conjunto químico. Qual o papel do ser humano nesse contexto? Bom, na verdade, a gente só é quem a gente é, só somos sapiens, né? Homo sapiens, por causa da cozinha. No caso, cozinha, quando eu digo cozinhar o fogo. Se não fosse o fogo, não estaríamos aqui. Essa é a maior diferença entre o ser humano e o macaco, por exemplo, porque só através do cozimento que a gente conseguiu consumir mais caloria, mais energia, e isso fez com que o nosso cérebro expandisse. Então, eu acho que dentro dessa equação, não posso dizer exatamente, né, o que veio primeiro é meio o ovo e a galinha, mas assim é uma equação muito bem feita, muito bem calculada. Acho que é muito perfeita. Natureza, homem, cozinha. Agora, assim, o fogo, cozinhar, foi muito importante para a gente chegar onde a gente chegou. Só que é isso, né? O feitiço está virando contra o feiticeiro. Então, hoje a gente tem um acesso, né, muito à alimentação e a esses produtos, né, ultraprocessados. A gente tem uma densidade energética, calórica, muito, que está trazendo muitos problemas para a gente hoje em dia. Então, acho que o nosso papel, o papel do homem hoje, é o nosso papel de, né, somos seres racionais, entender, discernir e ser mais responsável. Eu acho que é o que a Nelly fala, o consumo responsável, né, do álcool, do açúcar, das plantas, enfim, de tudo. Então, acho que é, enfim, a primeira resposta que me veio à cabeça quando pensei sobre isso, mas dá para falar de muita coisa, mas vou ficar com essa por hoje. Eu não deveria, mas eu vou abstrair o fogo. E eu acho... Eu não uso muito. Uso mais o gelo, mas enfim. Mas eu acho que, enquanto a gente fizer a dissociação de ser humano e natureza, nós estamos... com perdão da palavra, não vou usar ela, mas usaria, ferrado. Eu acho que o problema é justamente porque o ser humano está achando que não é natureza. E aí a gente está achando que é melhor, que a gente pode dominar, que a gente pode controlar. E eu acho que a gente não deve mais fazer isso. E que as nossas cozinhas e os nossos bares devem ser uma extensão desse pensamento, de comunhão completa, de que nós somos responsáveis por que parte da natureza. E de que, se a gente, porque tem a racionalidade, não cuidar dela, nós não vamos mais ter ela, o céu vai desabar e a gente vai cair junto. Então, acho que a gente não deve mais fazer essa dissociação. Então, aí os nossos povos originários gritando isso para a gente há muito tempo e a gente ainda não ouviu. Bom, Bela... aqui não tem o nome da pessoa que perguntou, mas para a Bela. Na sua opinião, qual o caminho do meio ou de volta a uma diminuição com menos açúcar, principalmente para as crianças? Aí a gente está falando de políticas públicas, legislação. Eu acho que deixar na mão da responsabilidade individual de cada um vai ser muito complicado. Do mesmo jeito que a gente conseguiu, né, uma política maravilhosa de vacinação, do uso do cinto de segurança, do antitabagismo, a gente precisa fazer a mesma coisa com o consumo de açúcar, principalmente para as crianças. Então, eu acho que limitar o acesso, né, é um jeito responsável de cuidar da saúde das nossas crianças. A gente
é triste isso, porque 70% das mortes no Brasil e mundialmente falando são decorrentes de doenças crônicas não transmissíveis, que estão diretamente relacionadas ao que a gente come, né, à nossa dieta. Então, assim, comer bem já virou uma questão de saúde pública, sabe? Então, eu acredito que para a gente poder garantir uma vida mais gostosa, um bem viver, né, melhor para as nossas crianças, a gente precisa de políticas públicas que limitem o acesso ao açúcar, e não só ao açúcar, mas acho que todos esses produtos ultraprocessados, que a gente sabe das consequências, a literatura, né, médica, nutricional já mostra os problemas, os efeitos deletérios do consumo dessas substâncias. Então, acho que o caminho é esse. Bom, vou fazer uma última pergunta agora para a Nelly. A pergunta é do Lucas. Se você quiser levantar a mão para a gente. Lucas está? Lucas, oi, Lucas. Nelly, como foi a construção e qual foi a inspiração da narrativa do livro? Quão importante foi a sua base jornalística nessa jornada? Acho que, para começar, o Brasil como norte é um diferencial, assim, que eu escrevo com muita paixão, mesmo, assim. E eu acho que a minha trajetória de vida, de ter feito a academia sobre o Brasil e depois ter me envolvido com os ingredientes e com essa oralidade do Brasil que não é repassada e com a vontade de ser muito fidedigna aos relatos que eu tinha ouvido e a trabalhar mesmo como um cavalo, de ser uma intermediadora entre esses saberes, acho que me guiou muito. Sem dúvida nenhuma, o trabalho de jornalista me ajudou, mas acho que mais do que o de jornalista, é o de comunicadora. Porque, em momento nenhum, eu quis ser mética sobre as coisas. Eu acho que eu quis ter uma linguagem muito fluida para que todo mundo entendesse. Então, eu não me preocupei em momento nenhum. Eu não estou sendo acadêmica. Eu não estou sendo... Eu caguei para isso, na verdade, assim, lindamente. E ainda bem que a minha editora, Kézia, que está aqui, deixou o livro fluir dessa forma, porque eu queria conversar com as pessoas. E eu acho que teve uma parte muito importante, que foi como eu envolvia as pessoas nessa narrativa. E como é que eu colocava o Brasil, que era onde eu tinha viajado, e pesquisado, e conversado, num contexto mundial que era de Paracelso, Hipócrates, aquela, né, puta, muito chato de contar, né, alquimistas e tal. E aí eu acho que ali veio a questão literária de uma leitora voraz, que eu sou, de trazer esse universo um pouco mais conversado. Paracelso, vem cá que nós vamos conversar, porque senão eu não vou conseguir contar a sua história. E aí eu descrevo ele, falo dele, sem nenhum pudor. Eu acho que talvez tenha sido isso que guiou a narrativa do livro, assim, a falta de pudor. E uma vontade de que essas oralidades brasileiras fossem expressadas tais quais elas são, sem nenhum tipo de floreio. De respeitar essas oralidades, essas expressões. Então, quando tem lá a Tia Coló no Ver o Peso, eu coloco a Tia Coló falando e não eu. Eu acho que a preocupação era um pouco essa. E colocar os desconfortos. Eu acho que a gente não coloca isso. Então, quando eu entrei na mata com os povos indígenas a primeira vez, e eu me senti uma branquela que sou, turista, meio estranha, eu acho que esse desconforto tem que estar ali. Eu não tive problema nenhum em me colocar nessa situação. Mas acho que ler muito e ouvir muito o Brasil ajudou muito nesse sentido. Eu acho que vocês duas, cada uma à sua maneira, conseguem colocar os assuntos de vocês de uma maneira muito fluida, né? Seja no super aridez dos dados do livro da Bela, para toda a questão feminista, do trabalho doméstico, como para toda a história da Botica até o boteco. E a Bela faz isso também, né? Quando conta a história da Vanessa, no começo do livro e tal, que é aquele, cara, surpresas, desconfortos, experiências. Acho que é a diferença de você ter livros de mulheres que pesquisaram e foram, e não de ghostwriters, né? Eu acho que a gente escreveu esses livros.
Bom, queria agradecer a presença de vocês, Obrigada, gente. das nossas autoras. Obrigada. Queria lembrar que as duas autoras estarão na tenda dos autógrafos aqui atrás para assinar os livros. Esperamos vocês lá também. Muito obrigada. Esse negócio de tenda das autoras, sabe, gente? Muito finas. Gente, muito obrigado. Eu queria também chamar, enfim, os autógrafos estão sendo feitos ali na Livraria 2 Pontos, então já tem até fila. É só comprar e ficar na fila. Eu queria convidar vocês também para as oficinas infantis. A gente tem várias oficinas de mediação de leitura, contação de histórias, ilustração, acontecendo agora em vários dos nossos expositores. Agora mesmo, aqui na Livraria 2 Pontos, que é uma loja especial para crianças, está rolando uma contação de histórias sobre o Pum, que é com a Blandina Franco e o Lolo, José Carlos Lolo. Então, convido vocês aí na 2 Pontos, que está aqui atrás, para falar sobre Pum, quem tiver interessado. Muito obrigado.